Bom dia a todos. Que a paz de Jesus envolva-nos a todos nesse calor humano e fraterno, para que a gente possa sair daqui fortalecidos, reanimados e mais conscientes do quanto nos compete em termos de realização com Jesus lá fora, no mundo, diante das dificuldades, dos testemunhos a que todos os dias somos impelidos pela vida e pelas circunstâncias. Certamente que todos teremos lá os nossos problemas e temos acompanhado as dificuldades de nossa nação e mesmo as dificuldades em maior escala do mundo como um todo, nesse processo de transição. Mas, antes de nos preocuparmos com a mudança do mundo, com os grandes problemas do mundo, a grande reflexão que Cristo nos propõe, a doutrina espírita é: e no nosso entorno mais próximo? Como nós temos atuado? Ou qual tem sido a nossa influência mais direta nas pessoas que nos cercam? Porque esse é o trabalho fundamental que nos compete, que muitas vezes é por nós negligenciado, porque acreditamos não ser tão importante, tão fundamental, ou não ter tanto alcance. Mas é preciso que recuperemos essa ideia ou essa visão do quanto cada um de nós pode fazer pelo bem. Do quanto cada pequeno gesto nosso pode construir ou semear, ou gerar uma semeadura no decurso do tempo, no decurso dos anos, para o bem. Não é por acaso que Jesus vai por várias vezes comparar o reino de Deus a uma realidade que começa pequena e que toma proporções gigantescas. Não é por acaso que ele vai dizer que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, como uma semente que parece tão pequenina, que parece não conter nada, mas que, amparada pelo tempo e pelas bênçãos divinas do sol, da água, do solo, começa a crescer e vem se tornar uma grande árvore, onde os pássaros podem fazer os seus ninhos, uma grande árvore que fornece sombra ao viajor sedento e cansado. Assim é o reino de Deus. Começa nas pequenas sementes que cada um de nós pode lançar no dia a dia. No coração, numa gentileza, num gesto, num conselho, numa orientação. E nós não sabemos quantos frutos vão sair dessa semente. Porque essa é a grande beleza da vida. A semente em si é uma das mais profundas lições da sabedoria de nosso Pai. Do quanto uma pequenina coisa pode tomar uma proporção por nós inimaginável. Como diz um grande ditado oriental que nós sempre gostamos de repetir: quando você pega um fruto, uma laranja, você é muito bem capaz de contar quantas sementes tem ali naquela laranja. Mas ninguém é capaz de contar quantas laranjas tem numa semente de laranja. Quantos frutos virão daquela semente? Quantas árvores surgirão daquela semente? Isso renova por completo a nossa importância ou o nosso potencial de realização no bem. Começando do contexto em que estamos inseridos. Se quisermos ajudar ou efetivamente colaborar com a renovação do mundo, comecemos por aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que as nossas mãos, o nosso coração pode fazer. E deixemos com o Senhor o resto. Deixemos com Ele o dom ou a capacidade de multiplicar as pequeninas sementes que lançarmos, mas não deixemos de semear. Porque, assim como o nosso corpo, um tecido, é formado por um conjunto, uma infinidade de células, todas com o seu propósito, todas com a sua função, que, trabalhando em conjunto, mantêm ou sustentam a harmonia do todo, no caso do tecido, do organismo. Assim nós poderemos comparar também o tecido social, a sociedade como um todo. É um conjunto de múltiplas células, infindas células. Células essas que formam esse todo do tecido social e que, assim como para o corpo, para que o corpo esteja são, equilibrado, harmonizado, é preciso que essas células também o estejam. Assim também quando falamos da sociedade. A sociedade que é formada pela célula fundamental que nós temos ou conhecemos como a família ou o lar. Não o lar, a construção física,
o lar enquanto reunião de corações. Agrupamento de corações com um fim ou com um propósito de crescimento coletivo, de desenvolvimento daqueles corações que ali se congregam. Não importa a conformação, não importa o número das pessoas, isso não é importante. O que importa são os laços que unem esses corações. E a grande reflexão que nós queremos propor hoje, Jesus no lar, é meditar um pouquinho a respeito da importância de trazermos Jesus para morar conosco. Jesus para iluminar as nossas relações no lar, para que sejamos, no tecido social, uma célula harmonizada, uma célula que colabora para a manutenção da saúde desse tecido social, para a renovação e para a regeneração desse tecido social. Ou seja, meditar naquilo que é talvez um dos deveres mais primordiais de todos nós. Como temos lidado com aqueles corações que o Senhor colocou ao nosso lado para a evolução. E como temos contribuído na formação dessa sociedade do futuro, começando pelo nosso lar. Porque, como falávamos, não adianta guardarmos a renovação do mundo de cima para baixo. Não se sustenta, ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Sempre se começa pela base. A pirâmide social é assim também. Às vezes aguardamos as mudanças no topo da pirâmide, naqueles que fazem as leis, naqueles que renovam e tudo mais. Mas e a base? Se a base permanecer corrompida, não se sustentará essa mudança. E é o que temos visto no decurso dos séculos. Tantas e tantas lutas para mudar o topo e o esquecimento da base, porque os problemas que vemos no topo nada mais são do que o reflexo da base. Olhamos para os nossos irmãos que se desencaminham, por exemplo, no âmbito da política, mas nos esquecemos que aquilo é um reflexo ainda da sociedade. É um reflexo da sociedade, do nosso pequeno jeitinho, daquele nosso interesse pessoal, de dar uma burlada, de passar por cima, de levar a melhor. Isso tudo começa na base da sociedade e vai se refletir em maior escala naqueles que estão no topo. Então eles não estão lá assim avulsos, desconectados de nós. É preciso a gente começar a meditar nisso para que a gente não apenas terceirize os problemas achando-nos indenes ou isentos de responsabilidade. Claro que terão a deles também, mas nós também a temos. E no nosso âmbito de ação, temos sido fiéis ao compromisso com as leis divinas? Porque reclamar lá é muito fácil, mas no nosso âmbito de ação, na nossa família, o Evangelho tem sido vivido? A lei divina tem sido respeitada? O amor tem regido as nossas relações? A honestidade, o dever cumprido, a consciência tranquila? Há que se meditar nisso. Porque a gente às vezes acha que a sociedade da nova era será construída miraculosamente por espíritos bondosos que descerão e farão todo o trabalho, e a gente vai só olhar. Mas esse é um compromisso que compete a nós enquanto humanidade. Eles irão nos auxiliar, mas não farão o que nos compete, caso contrário estariam nos roubando a oportunidade de crescer e de evoluir. Então eles descerão, nos ampararão, mas há um processo, há uma parte que compete a cada um de nós e que não poderá ser transferida. Nós somos os obreiros, os construtores dessa nova sociedade. E ela deverá começar pelo lar, por a célula fundamental, sem a qual a sociedade permanecerá com os reflexos de todos esses desequilíbrios que ainda encontramos nessa célula fundamental. Como Jesus dizia, aquele que é fiel no pouco, o será no muito. E se a gente aprende, portanto, a ser fiel, a atender à lei divina, o compromisso com a consciência, nos mínimos gestos da convivência diária, quando formos alçados
a maiores níveis de responsabilidade perante a sociedade, estaremos tranquilos, estaremos seguros de que também daremos conta de nos desincumbir dos deveres novos assumidos. Então, daí a importância de atentarmos para o nosso âmbito de ação. Em maior escala, Jesus terá os seus trabalhadores, Jesus inspirará muitos e muitos corações que farão também essa renovação nesses patamares maiores. Mas e nós? Como nós temos feito? Para que tenhamos a consciência tranquila de que a nossa parte, o nosso compromisso com Jesus tem sido atendido. E aí estaremos automaticamente contribuindo para a renovação dos outros, a partir da nossa própria e do exemplo transformador do nosso lar, por exemplo. De como nós nos colocamos ou nos portamos em família, estaremos automaticamente inspirando a outros. Porque há que se pensar também e se lembrar desse papel renovador que cada um pode ter aonde está inserido. Como Jesus mesmo dizia, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento. Então, um coração legitimamente cristão pode renovar um lar inteiro. E um lar legitimamente cristão pode renovar uma comunidade inteira. E assim sucessivamente. Então, comecemos a meditar da base. Porque o reflexo do todo é, na verdade, aquilo que se passa na parte, na menor escala. E não alcançaremos os grandes resultados lá em cima sem percorrer todos os degraus dessa escala. Por isso, quando Kardec vai perguntar, na questão 775 do Livro dos Espíritos, a respeito dos laços familiares, a respeito dessa relação dentro da célula fundamental do lar, ele vai perguntar qual a consequência para a sociedade de um afrouxamento desses laços familiares. E a resposta é muito clara e está patente aí no mundo. Uma recrudescência do egoísmo. Um acirramento do egoísmo, do individualismo. E é o que, infelizmente, nós temos visto na sociedade moderna. Criaturas que vivem no mesmo espaço, mas afetivamente tão distantes umas das outras. O lar que, influenciado ou envolvido pelas ilusões da materialidade, pelas ilusões do materialismo, do consumismo, dessa era altamente tecnológica, mas ainda fria em termos de afetividade, de conexão, de inter-relação. O lar que se deixou contaminar e que muitas vezes se tornou um agrupamento de corpos com um distanciamento enorme de almas. Pais que não conhecem os filhos, pais que não dialogam com os filhos e vão descobrir muitas vezes amargamente quem eram os filhos, com o que estavam envolvidos, as dores que traziam, às vezes ou muitas vezes tarde demais. Filhos que não se reportam aos pais, filhos que não respeitam os pais, filhos que não reconhecem o valor, que não agradecem por tudo aquilo que receberam dos pais, enfim, cônjuges que não conseguem conviver, cônjuges que nutrem uma relação danosa para ambas as partes. É o que nós temos visto e que se reflete na sociedade. O individualismo talvez nunca tenha alcançado patamares tão exorbitantes. O egoísmo que patrocina uma série de outros ismos tão danosos à nossa sociedade e aos indivíduos como um todo. Porque nós chegamos em limites ou em píncaros de desenvolvimento científico, tecnológico, mas, no entanto, não temos conseguido lidar, mesmo com todas as técnicas da medicina, com todos os avanços, não temos conseguido lidar com as dores da alma, com os conflitos existenciais da criatura, porque não estamos conjugando o verbo que falta, o verbo amar, compreender, perdoar. E as criaturas estão adoecendo, perdendo o sentido de viver. Jovens com 15, 16 anos, que não encontram mais motivo para viver, para agir. A depressão alcançando números astronômicos. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo, segundo a OMS, acometidas por essa enfermidade da alma.
que torna a vida obscura, que tira aquilo que é justamente o grande alimento da alma, o sentido que ela encontra no viver, no existir, o seu papel no mundo, já é a doença mais incapacitante do mundo. E mesmo em países onde, materialmente falando, já se alcançou um estado de bem-estar invejável, e, no entanto, a criatura ainda lida ou não alcançou essa capacidade de lidar consigo mesma, de conhecer-se. Tudo isso é reflexo desse egoísmo que patrocina um materialismo, que patrocina o consumismo, que patrocina o imediatismo e uma série de outras ilusões que vão levando a criatura a focar toda a sua existência nos aspectos transitórios, esquecendo-se de conjugar os seus aspectos íntimos, de conhecer-se, de encontrar em si a única e verdadeira fonte de saciedade do espírito humano, a sua conexão profunda com Deus em si mesmo, manifestando os seus potenciais divinos, o potencial de amar, o potencial de servir, o potencial de se doar. O suicídio, ao lado da depressão, também ampliando assustadoramente os seus tentáculos mundo afora. Crescem assustadoramente, ano a ano, os números, os índices de suicídio. E o mais triste, você perguntará, em qual faixa etária os índices mais têm crescido? E as pesquisas nos dirão, jovens até 25 anos. Jovens que entram na matéria e são logo tomados, envolvidos por esse modelo de sociedade adoecido, que as envolve, ou que os envolve nessa série de ilusões, e que os leva a profundos conflitos existenciais, que muitas vezes, não encontrando saída, acaba culminando na porta falsa do suicídio, que não resolve os problemas, apenas os complica ainda mais. Então, esse é o modelo de sociedade. Criaturas que passam por cima de deveres sagrados, de sentimentos e de emoções de outras pessoas, por alguns minutos de prazer, por alguns minutos de fama, criaturas que prejudicam a milhares de outras criaturas, assambarcando um recurso que não lhes pertence para construir uma falsa felicidade que logo ali terão de deixar e que lhes trará depois, talvez, séculos de amargor e lágrimas para reparar. As criaturas compram essa ilusão de que poderá ou existe uma felicidade duradoura e perene, distanciada de uma consciência tranquila e da sensação de dever cumprido. É essa felicidade que o mundo muitas vezes vende. A felicidade atrelada ao ter e não ao ser. E a gente vai, se não estamos muito atentos e vigilantes, maquinalmente entrando nesse sistema, e quando vemos, a nossa vida está nesses mesmos moldes, nessa velocidade, nessa ansiedade constante, sem perceber por que disso. Como os Espíritos dirão no Livro dos Espíritos, quantas necessidades fictícias a sociedade não nos cria. Para você ser feliz, você precisa disso aqui. Para você ser feliz, você precisa daquilo outro. Você precisa desse cargo, você precisa da fama, você precisa do reconhecimento, você precisa de tantas curtidas, você precisa de tantos amigos no Face. E aí você vai entrando nesses moldes, nesses padrões, e quando você vê, toda a sua felicidade está construída nisso. E quando você perde isso, porque cedo ou tarde isso passa, cedo ou tarde essa ilusão ou esse véu cai, você se vê sozinho. E agora? Cadê a minha felicidade? Onde estava toda aquela felicidade que passa como um sopro, deixando para trás o amargor da solidão? E a gente vai entrando nesses moldes, acreditando nessas necessidades fictícias, mas à medida que a gente vai trazendo Jesus para a nossa vida e para o nosso lar, a gente vai percebendo que o que a gente precisa para ser feliz, na verdade, é tão pouco e está tão mais perto de nós. O que a gente realmente precisa para ser feliz é de graça, é tudo gratuito.
E está ao alcance das nossas mãos, está ao alcance da nossa boca, está ao alcance dos nossos olhos. Não é um objetivo a felicidade, é simplesmente uma maneira de caminhar. É simplesmente uma maneira de se portar na vida. E é o que Jesus vai fazendo quando vamos trazendo Ele para a nossa vida. Diminuindo as necessidades fictícias e nos centrando na essencialidade. Percebendo que o que nos faz feliz não é algo que nós possamos apalpar. Não é algo que nós vejamos com os olhos da matéria. O que nos faz feliz é invisível aos olhos, como já dizia um sábio, o essencial é invisível aos olhos, porque o essencial diz respeito a amor, perdão, humildade, compreensão, fraternidade. É isso que preenche a criatura. É isso que traz saciedade à criatura, porque é isso que lhe fala da sua verdadeira essência imortal. Tudo que é transitório não pode alimentar de fato aquilo que é imortal. Enquanto o seu alimento se resumia àquilo que se destrói, aquilo que se, vamos dizer assim, aquilo que passa, você estará com fome. Mas quando você começar a buscar aquilo que é imortal, imperecível, você estará descobrindo a verdadeira saciedade. E é o que nós precisamos trazer de volta ao lar. Começando no lar. Começando no próximo, mais próximo. Porque ali é, como dirá Jesus no livro Jesus no Lar, capítulo 1, quando ele institui o culto do Evangelho no lar, já trazendo para todos nós, ou afirmando, deixando essa reflexão para todos nós e para toda a posteridade, da importância de se começar desse culto do Evangelho no lar. E quando nós falamos culto do Evangelho no lar, nós não estamos falando apenas daquele momento na semana que você vai sentar-se com a sua família e ler aquele texto. Nós estamos falando de cultuar o Evangelho no lar, o que significa dizer aplicar aquilo no lar. Isso é culto do Evangelho no lar. Não é se prender à letra, é trazer espírito à letra, no seu espírito, na sua vida. Então Jesus vai dizer assim, o lar é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha que bonito isso. Primeira escola. Porque aí está também um dos fatores muito esquecidos e que tem contribuído para esse estado de coisas que nós temos visto na sociedade. O esquecimento desse papel do lar, ou dessa função primordial dos pais de preparação da alma que ali reencarna. Papel que não poderá ser terceirizado. Papel talvez mais importante que você recebeu nessa encarnação, porque além da sua própria evolução, o que poderá ser mais importante no mundo do que conduzir essa alma que lhe foi confiada por Deus até Ele? O que poderá ser mais importante no mundo? Todas as obras que você faz no mundo ficarão, mas essa obra que você faz no indivíduo que lhe foi confiado permanecerá eternidade afora. Isso lhe compete. Você tem uma ascendência sobre aquela alma que ali chega que você não imagina. Porque é justamente naquela fase da infância que ela está mais moldável, maleável. E você será o buril. O seu amor e o seu exemplo serão as ferramentas para burilar aquela alma e fazer com que ela tome novos caminhos, diferentes talvez dos caminhos que ela tem tomado por séculos. Então vai aportar ali uma alma que há séculos está se equivocando no campo do dinheiro. E você terá a grata missão, que será uma fonte de profunda felicidade para você ser bem cumprida, de apresentar a essa alma um novo caminho de libertação. De reconduzir, de reajustar um caminho talvez percorrido por séculos, que tem trazido àquela alma tanto sofrimento. E Deus lhe conferiu a graça e a bênção de poder ajudá-la. Aprendendo também no processo. Amadurecendo também no processo. Ou vai aportar ali uma alma
comprometida há milênios no campo da sexualidade, da sexolatria, e vai competir a você como talvez a mais alta missão que você tem na terra, reorientá-la. Algo pode gerar mais frutos doces eternidade afora do que a sensação de ter contribuído para o reajustamento de alguém em direção a Deus? Os seus títulos ficarão, a sua fortuna ficará, mas o seu filho é eternidade afora. Será um tesouro para sempre conquistado, a afeição dele, a gratidão dele, a vida dele transformada para o bem. Então uma escola. É uma escola. A escola do mundo terá o seu papel, mas há o papel fundamental que compete à família. O mundo poderá até dizer que não é tão importante, mas a tua consciência perante Deus sabe a tarefa que recebeste. E sabe que, vencida todas as ilusões do mundo, as perguntas fundamentais, quando chegarmos na vida espiritual, serão: o que fizeste dos diamantes que te dei a burilar? Voltaram mais límpidos? Voltaram mais brilhantes? Graças ao teu esforço? A alma que pode responder sim, sentirá certamente uma felicidade que a toma por completo. Então, o que nós temos visto hoje? Homens e mulheres, nós todos, e aqui nós colocamos nós todos mesmo, seduzidos pelas glórias do mundo, que nos esquecemos de preparar nossos filhos para as glórias de Deus. Mas você está preparando o seu filho para quê? Para vencer no mundo ou para vencer com Deus? Porque é bem diferente. Você está preparando o seu filho para viver para o mundo ou para viver no mundo para Deus? Porque o mundo vai dizer que vencer no mundo é alcançar um cargo de prestígio, uma profissão de renome, títulos, ornamentos transitórios da personalidade. Essas são as glórias do mundo, para as quais muitos de nós cristãos temos educado e preparado os nossos filhos. Mas isso é tão transitório, é tão breve. Qual de nós prepara os nossos filhos para as glórias de Deus? Porque aquele que diz ter vencido o mundo, sabe onde ele deixou o mundo? Nos braços de uma cruz. Sem dinheiro, sem reconhecimento, recebendo a ingratidão, o apodo, as críticas, os ataques, quando só o bem fez. Então, certamente, vencer o mundo é algo bem diferente do que a gente imagina. Porque César deixou o mundo cercado de glórias, num trono dourado, sua palavra era lei. O seu império abarcava praticamente todo mundo conhecido. Tinha tudo o que quisesse e imaginasse. Foi assim que César deixou a terra. E aos olhos desavisados da matéria poderá parecer um vencedor. No entanto, aquele que de fato venceu o mundo, deixou-o pelos braços de uma cruz. Então, talvez vencer o mundo seja bem diferente do que a gente imagina. Não seja deixá-lo ornamentado por uma série de coisas que ficarão aqui, mas seja deixá-lo carregando ou portando no tesouro do coração os valores eternos do Espírito. Seja deixando por onde passou, um legado de amor, de esperança, de bondade e de paz. Um rastro de vida e de bênção por onde caminhou. Talvez isso seja vencer o mundo. Talvez não, isso é vencer o mundo. Talvez não. A gente ainda duvida disso. Porque todos os dias deixam a matéria, deixam o corpo físico, inúmeras criaturas que aos olhos do mundo são vencedores, mas entram no mundo espiritual na condição de legítimos perdedores. Porque para construir os seus impérios, passaram por cima de leis, esmagaram corações, sentimentos, responsabilidades e deveres. Construíram um império, mas chegam no mundo espiritual como náufragos. Nada trouxeram na bagagem. Por outro lado, todos os dias deixam a terra um sem número de criaturas anônimas, apagadas, esquecidas pelo mundo, mas que entram no mundo espiritual na condição de heróis.
na condição de heróis. Porque o mundo ainda abre a porta da frente e coloca um tapete vermelho para essas almas, que trazem os ornamentos. Mas para o pai de família, que cumpre todos os seus deveres, mal se voltam os olhos para esse indivíduo. Para a mãe heróica, que no silêncio das lágrimas sustenta uma família de 5 filhos com imensos sacrifícios, o mundo não erige glórias. O mundo não erige estátuas. Nós erigimos estátuas aos conquistadores, àqueles que destruíram, àqueles que mataram, àqueles que promoveram as guerras. Então, o olhar do mundo é ainda esse olhar. A questão é, você como cristão está preparando o seu filho para quê? Para essas estátuas de pedra ou para a glória de um coração burilado no amor? Então há que se pensar nisso, no papel educativo do lar. E mais do que isso, no lar também como templo. O lar é um templo. E a gente esquece disso. A gente ainda, por uma série de atavismos, reduz a nossa experiência religiosa, por exemplo, à casa espírita. E se esquece que o lar é um templo tão ou mais importante que a casa espírita. Então, aqui no centro, pelo menos em tese, a gente não tem conversas maledicentes, pelo menos em tese, né? Mas no lar, na mesa do almoço, às vezes a conversa degringola para isso. Mas espera aí, não é lá onde você deveria construir o primeiro local de harmonia, onde vibrem sintonias elevadas, onde o amor, onde a sabedoria, onde a bondade possam estar presentes, e você mesmo é o primeiro a levar para dentro do seu lar aquela sintonia com as companhias que ela atrai? Então aqui a gente não faz isso, mas lá a gente faz. Aqui a gente tem alguns procedimentos que lá a gente não tem. Aqui a gente é gentil, aqui a gente é bondoso, aqui a gente é compreensivo, mas no lar, não. Mas espera aí, não deveria ser o lar aquele local que você teria sempre como um porto seguro? Um local de refortalecimento, onde você voltasse todos os dias do trabalho para se reabastecer de amor, de harmonia, de confiança, para no outro dia ir para o mundo levando o que você recolheu ali? Mas, em geral, parece que a gente faz o oposto. A gente traz todas as dores do dia e despeja tudo no lar. E o lar vira aquele caos de sintonia, de brigas, de desavenças. Por quê? Por que esse descuidado? Não precisa ser assim. Então a gente vai percebendo que o ideal é, quanto mais nós vivemos no lar como vivemos aqui, aí estaremos efetivamente entendendo o que seja a proposta do Evangelho de Jesus. Lá como primeiro templo, porque para Jesus, ou para o Evangelho, não há distinção do local onde você está. Em todo local você é convidado a agir da mesma maneira, com a mesma correção, com o mesmo amor e com a mesma bondade. Não existem linhas divisórias. O templo onde você deve adorar a Deus não são essas paredes aqui. O templo é o seu coração. E nesse sentido, o templo vai onde você estiver. Principalmente no lar. Como Jesus diz à mulher samaritana quando ela pergunta, né? Nós devemos adorar nesse monte ou lá no Monte Sião, em Jerusalém? Porque eles dizem que nós devemos adorar lá, no Monte Sião, onde ficava o templo. Outros dizem que devemos adorar aqui, no Monte Gerizim, onde ficava o templo dos samaritanos. E Jesus dirá então, a fé transporta os montes. Não importa, o monte vem até você, é você que constrói o local sagrado a partir do seu coração. Então, lar é também templo. Aí a gente vai rompendo essas barreiras, porque a proposta do Evangelho é de integração, ou melhor, de transformação integral da vida. Não dá para eu ser cristão aqui e não ser no lar. Isso é manter aparências. Enquanto mantivermos aparências, estaremos ainda distantes de Jesus. O cego de Jericó, para ir em direção a Jesus, a primeira coisa que ele faz é lançar as capas. Enquanto quisermos manter as capas, não teremos condições de nos aproximarmos de Jesus. Não adianta manter a capa.
É preciso que nos esforcemos para ser o que somos aqui, lá, e não só lá, no trabalho também, na rua também, onde quer que estejamos. Assim estaremos efetivamente aptos a encaminharmos para. Foi, né? Estamos de volta. Mas para que o lar se torne também um templo, como falávamos, é preciso que Jesus seja vivido ali. Então é preciso trazer Jesus para harmonizar ou sublimar os laços que nutrimos dentro desse templo. E aqui nós vamos trazer algumas dicas de Jesus que vão renovar um pouco a nossa concepção do que seja cultivar esse lar ou cultuar o evangelho dentro do lar. Algumas falas de Jesus que são muitas vezes incompreendidas, causam até um certo choque numa primeira análise. Por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 10 ou Mateus 19, quando ele diz assim: aquele que deixar pai ou mãe, irmãos ou irmãs, filhos ou filhas, por amor de mim, receberá já nessa vida o centro e na vida eterna muito mais. Ou quando Jesus diz assim: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. Numa primeira instância, essas frases até nos chocam. Parecem muito fortes. Mas é preciso entender em nível mais profundo o que Jesus quer dizer. Porque reconhecendo em Jesus um espírito puro, com a sabedoria e amor por nós ainda inabordáveis, poderia ele, o mestre divino, o próprio governador espiritual da terra, exaltar ou ressaltar, ou de certo modo patrocinar, uma fuga aos deveres sagrados que nós assumimos com aqueles que estão ali conosco? Será esse o intento de Jesus? Patrocinar essa fuga a essas tarefas, ou a tarefa primordial que recebemos ali com esses corações? Obviamente que não. O sentido da fala de Jesus deverá ser outro. Porque a gente vai percebendo que esse renunciar ou esse deixar não diz respeito a um afastamento físico, não diz respeito ao rompimento de um laço, ao dever, à fuga do dever, mas diz respeito a algo que se processa dentro de nós. Em que sentido? Renunciar ao quê? Sabe ao quê? Renunciar à pretensão de tê-los caminhando a par e passo conosco. Renunciar à pretensão que muitas vezes temos de transformá-los na nossa velocidade, segundo o nosso desejo e dentro do nosso tempo. Porque quando entramos nessa jornada espiritual, muitas vezes queremos que o outro caminhe na mesma velocidade que nós. O que nos leva muitas vezes à imposição, à coerção, o que se torna algo danoso nessa relação, ou que muitas vezes nos impede de seguir avançando a pretexto de amar o outro. O nosso amor, portanto, ainda misturado à possessividade, ao egoísmo que quer se refletir no próximo, torna-se não mais um laço libertador, mas uma algema. Então, a pretexto de amar o outro, muitas vezes deixo de avançar espiritualmente porque eu amo. Deixo de caminhar porque ele não está caminhando comigo. Ou quero levá-lo à força, fora do tempo da aceitação e da compreensão dele. Então, quando Jesus fala renunciar, é renunciar a esse desejo, que é um desejo natural, mas que tem que ser trabalhado, buscando sempre aquele amor divino que a tudo renuncia, que não exige nada ou que não impõe condições para amar. Renunciar à esperança de que aquele o compreenda agora, de que aquele ser amado o siga agora, siga avançando com o Cristo, com o entendimento que o dia dele, o momento dele chegará, e isso compete a ele e a Jesus. É isso que Jesus quer dizer.
Estar mais próximo do ser amado, mas com menos exigências. Amá-lo ainda mais, mas com menos condições. Isso é renunciar a pai e mãe. Quando o seu pai não te compreende, siga atuando, siga fazendo aquilo que o seu coração já lhe pede em termos de atuação. Mas também respeite o momento dele. O que não é fácil. O que não é fácil. Mas precisamos entender que o amor nunca é algema. O amor é um laço muito flexível, inquebrantável. E que a criatura, a pretexto de amar, não precisa estacionar. Quando Jesus falou isso, Pedro ficou chocado, né? Porque para eles era muito importante o laço familiar. Pedro ficou chocado e Jesus falou, não. O Evangelho, Pedro, não condena os laços familiares. Pelo contrário, apenas os reforça ainda mais. Mas coloca acima deles o laço da paternidade divina. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida, Simão. Tudo mais é acessório, ou tudo mais deve estar a serviço disso. Então, a pretexto de amar alguém, não deixe de avançar espiritualmente. E não queira que ele caminhe junto com você na mesma velocidade. Siga avançando, porque o cristianismo vai nos ensinar muitas vezes a perder as esperanças na terra para conquistar as esperanças no céu. Porque se hoje não o compreende, um dia o compreenderá. Então alimente-se dessa esperança do amanhã. Do amanhã. É o que Jesus falou para Joana de Cusa, quando foi o procurar, por conta das dificuldades com o marido, que não aceitava o cristianismo, não queria saber de Jesus. Então ele falou assim, você quer me seguir mesmo, Joana? Volta lá para o lar e ama ele. Ama ele sem exigências. Porque essa é a obra que Deus te deu a fazer. Os teus parentes, o teu marido, Joana de Cusa, é a estátua divina que Deus te deu a burilar. Se hoje não compreende, um dia, as sementes por ti lançadas em seu coração haverão de florescer. Mas perca as esperanças na terra para olhar nas esperanças na vida eterna. Então isso é deixar pai e mãe. E isso aos poucos vai sublimando a nossa relação com o próximo, com aqueles que vivem conosco, porque vamos deixando de exigir. O que nos cansa nas relações são as exigências que fazemos para amar. Na medida em que abdicamos dessas exigências, o amor pode fluir mais puro, mais límpido. E quando Jesus diz amar a Ele mais que o próximo, não é que Jesus seja ciumento. Imagina. Como a gente pode imaginar isso? O que Jesus está querendo dizer é que, acima de tudo, você deve buscar esse amor divino que vai renovar por completo o seu amor para com aqueles que você convive. Porque quando você traz Jesus para a relação, o amor ao Cristo vai agora sublimar aquele amor com o próximo. E onde antes havia uma desavença que perdurava por muito tempo, quando Jesus está presente, a desavença você não consegue sustentá-la por muito tempo. O seu coração já te impele à reconciliação. Porque depois da desavença você já lembra de Jesus e aquilo toca o seu coração e você fala, não dá para conviver assim. Não dá para manter assim. Ou você tem a desavença, você vai para o quarto, abre o evangelho e abre lá. Reconcilia-te com o teu adversário. Você pode até fechar, mas já está aqui. Então você é impelido a renovar as suas relações quando você traz Jesus para viver contigo. Quando o amor a Jesus passa a suplantar todas as coisas. O seu amor se torna muito mais divino, muito mais puro e muito menos exigente. É isso que ele quer dizer. O filho se torna muito mais grato para com os pais mais compreensivos para com o filho. O amor de Jesus vai burilando o nosso amor, aproximando-nos do amor ideal que deve reger, ou que deverá reger um dia todas as nossas relações, aquele amor fraterno, que tudo compreende, que tudo serve, que tudo perdoa, que tudo ampara, que tudo sustenta, como dirá Paulo. Aquela caridade mais pura passa a vibrar nas nossas relações, renovando por completo a vida conjugal, a relação parental. É isso que ele quer dizer. Não é que
Jesus queira ser mais amado, é porque é uma necessidade de evolução perceber que devemos buscar esse amor, porque senão nosso amor se torna um amor danoso e prejudicial. Porque aí eu quero projetar no outro os meus desejos, e se ele não me atende, a relação fica conturbada. Porque eu quero projetar no meu filho os meus sonhos, e se ele quer seguir caminhos diferentes, a relação fica conturbada. Porque aí eu, como filho, projeto as minhas frustrações no meu pai, se eu não nutro essa gratidão, esse respeito, essa reverência. Isso é trazer Jesus para o lar. Quando Jesus vive no lar, não dá mais para manter velhos padrões, não dá mais para cultivar mágoas e ressentimentos. O nosso coração fica constrangido. A feliz definição de Paulo, o amor do Cristo nos constrange. Não tem jeito de você ficar no mesmo lugar depois que você experimenta o amor de Jesus. Ele te constrange a sair de você e a dar mais um passo. Então, isso que é trazer Jesus para o lar. Então, me lembro de um caso interessante que está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, quando Jesus está na região de Gadara e ele vai curar um dos endemoniados ali, né? Um espírito obsidiado, um indivíduo obsidiado. E esse indivíduo fica tão agradecido com Jesus, que diz assim, não, agora eu quero te seguir. Eu vou abandonar tudo para trás e eu vou te seguir. Vou entrar no barco com você e vou lá para Galileia. E Jesus diz, não. Você quer me seguir? Vai, volta para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, você quer seguir Jesus? Antes de mais nada, volta para os teus e demonstra com a tua vida o quanto o Evangelho tem te feito bem. Porque esse é o único jeito que você tem de inspirar aquele ser que você tanto ama a caminhar contigo. Foi isso que Joana de Cusa fez. Foi isso que Quinto Varro fez no Ave Cristo. Desceu à terra e viveu o Cristo, despertando o coração ainda endurecido de Tassiano, e conseguiu. No final do livro, aquela cena belíssima, depois de 2 encarnações, que ele consegue, enfim, levar o filho a uma igreja cristã. Depois de ter morrido na primeira, por conta dos desatinos do filho, de ter voltado como filho, de novo, para dar prosseguimento ao processo, ele conseguiu. Como? Com a sua vida. Ele voltou para os seus e disse, meu filho, veja como uma vida em Cristo é uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida de confiança, de fé, de esperança. Porque você passa a ser aquele fermento que leveda toda a massa do lar. Basta um pouquinho de fermento para fazer um bolo inteiro. Basta um coração no lar, em Cristo, para renovar o lar inteiro. Talvez não nessa encarnação, mas tenha certeza, as sementes ficarão. As sementes ficarão. E outro conselho também. Agora um conselho mais específico para filhos e outro conselho mais específico para pais. Conselho para filhos. O nosso papel não é olhar para trás para julgar. O nosso papel não é nos prendermos ao passado para ficar buscando onde os nossos pais erraram ou não. Um rio não corre para trás, um rio corre para frente. A natureza já nos ensina. O nosso papel é receber tudo o que de melhor veio de antes e levar isso adiante. Porque quem vai fazer essa análise é a consciência dele com Deus. O nosso papel é honrar pai e mãe. E honrar é muito mais do que simplesmente agradecer. Honrar é lembrar de todas as lágrimas, de todos os sonhos que seu pai ou sua mãe teve de abandonar, teve de abdicar, teve de renunciar para te dar o que você recebeu. É tomar isso como alimento diário para as suas realizações. Lembrar, isso é o tesouro mais precioso que nós filhos podemos levar. Ainda que os nossos pais não nos dessem nada de material, só isso já valeria ou já seria para nós um tesouro para a eternidade. Honrar todos os sacrifícios, tudo que tiveram de fazer para lhe proporcionar a oportunidade de estar aqui hoje, reparando, transformando, renovando, evoluindo. Porque ainda que não tivessem te dado nada, te deram o dom da vida,
te deram um dom da vida. E como é que você vai acertar isso? Então não olha para o passado para julgar, porque quando assim você faz, você se prende no passado e deixa de crescer. O seu olhar deve estar voltado para frente. Toma o melhor que veio e leva adiante. Porque o amor numa família corre como um rio, passando por várias estações que são as gerações. Quando nós bloqueamos esse amor em alguma dessas etapas, o fluxo se compromete. E a gente nunca será pleno sem esse acolhimento e esse respeito que vem pelos que vieram antes. Porque se vieram antes, vieram por uma ordem. Uma ordem lá de cima, de quem realmente entende as coisas. Cabe-nos respeitar. Cabe-nos respeitar. Uma coisa que o Chico sempre falava, todo mundo, ele falava, 2 coisas não podemos deixar de ensinar às crianças. O amor ao trabalho e o respeito aos mais velhos. O Chico sempre batia nessas 2 teclas. Amor ao trabalho e respeito aos mais velhos. Porque a gente vai vendo hoje, a própria psicologia dirá, boa parte dos conflitos da criatura remontam a problemas com os pais. Por quê? Criou-se um fluxo, uma barreira ao fluxo do amor que percorre todas as gerações. Então tira a barreira, perdoa, compreende, acolhe o melhor e honra todo o esforço que fizeram, fazendo o seu melhor. Nutra gratidão, nutra compreensão, e leve esse tesouro precioso no seu coração. Todos os dias de manhã lembre de quantos e quantos dias o seu pai levantou cedo, às vezes doente, para ir ao trabalho e sustentar a família, ou sua mãe, todas as lágrimas de sua mãe, todas as noites sem dormir. Tome isso como combustível, porque esse é o tesouro mais precioso que eles te legaram. Esse tesouro não tem valor no mundo, só tem valor no céu. Porque o mundo não é capaz de colocar preço nisso. Nenhum dinheiro do mundo vale o sacrifício da sua mãe, nem do seu pai. Então toma isso como o tesouro mais precioso que você recebeu e usa isso como alimento para fazer o melhor que você pode. Isso é honrar pai e mãe. Ainda que tenham se equivocado aos seus olhos, deixe isso com Deus e com a lei. Toma deles o dom da vida e faz o melhor. Porque se a proposta é de não julgar a ninguém, quanto mais aqueles que estão conosco no mesmo lar. Porque não estão por acaso. Essa é a grande beleza da família. Vocês imaginam quanto tempo demoraria para a redenção humana não fosse o Instituto Sagrado da Família que aproxima ou reaproxima, sob os véus do esquecimento, antigos adversários? E sublima essas relações no amor? Quanto tempo 2 espíritos demorariam para se perdoar, não fosse Deus, em sua infinita sabedoria, colocá-los como mãe e filho, como pai e filha, como irmão e irmã? Quantos séculos ou milênios esses espíritos não ficariam nessas lutas, nessa vingança, nesse círculo vicioso do ódio? Mas Deus, na sua sabedoria, pega e coloca aquele ser, naquele serzinho, que te inspira tanta ternura e amor. E depois de uma vida de amor, de renúncia e de sacrifício, quando os 2 mais maduros estiverem no mundo espiritual, poderão olhar para o passado, mas então o amor já terá cobrido toda a multidão de pecados. Essa é a bênção da família. Então aproveita e ama os que estão contigo. Ama. Acolhe o que de melhor veio antes e entrega o melhor para depois. É como uma corrida de revezamento, pega a tocha e leva ao próximo. Esse é o teu papel, não ficar acusando o outro de ter vindo mais devagar, porque senão você não pode correr bem. Se você ficar preocupado com o outro, você não cumpre o seu dever. Isso para os filhos. Com relação aos pais. O objetivo aqui não é nos torturar, nos martirizar por aquilo que fizemos ou não fizemos, mas apenas amadurecer reflexões. Deixe o seu filho viver a vida dele. Até o momento em que ele está sob a sua tutela, conduza-lhe, oriente-lhe, porque esse é um papel e um dever que você recebeu de Deus. Apresente a ele um caminho espiritual. Porque é incrível isso, né? Às vezes, a pretexto de respeitar
a liberdade dos filhos, daqueles que ainda não têm condição de atinar para o que lhes é melhor, nós deixamos de lhes apresentar um caminho espiritual, para que depois ele escolha, mas depois pode ser tarde demais. E aqui eu falo como alguém que agradece de joelhos por todos os dias que minha mãe me levou à evangelização sem eu querer. Esses dias mesmo eu encontrava a evangelizadora na minha cidade e ela dizia, mas quem te viu, quem te vê? Fugia das aulinhas de evangelização, não queria ficar, mas hoje eu vejo que eu não tinha elementos para saber ou para discernir o que era melhor para mim. E hoje eu agradeço de joelhos todo o empenho da minha mãe, porque hoje se eu tenho um norte na vida, eu devo a ela e ao meu pai com seu senso de dever. Porque você não vai deixar o seu filho faltar à escola porque ele quer. Você não vai deixar o seu filho não ser vacinado ou não tomar o remédio porque ele quer. E por que aquilo que vai direcioná-lo como espírito imortal você vai deixar? Qual a lógica disso? Então, enquanto ele estiver sob a sua tutela, é seu dever apresentar. Depois, respeita. Depois, deixa ele escolher. Se não quiser, se quiser, aí ele tomou autonomia. Como dizia o Chico, né, certo dia, eu vi um caso que um amigo lá de Monte Carmelo contava, conviveu muito com o Chico, e ele falando, né, um dia chegou para o Chico, Chico, meu filho está muito complicado, não sei o que fazer, não sei mais. Aí o Chico, primeira pergunta que o Chico fez, meu filho, ele já é de maior? É sim, Chico. Então deixa ele viver a vida dele, porque senão ele vai viver a sua, vai se frustrar e vai acusar você das suas frustrações. Então, dá a orientação, apresenta o norte, mas depois deixa ele caminhar. Os nossos filhos não são apêndices nossos. São almas livres que vêm por nós, mas que se dirigem também ao infinito e que pertencem, acima de tudo, a Deus. Então, dá o norte, dá o impulso inicial, aponta a flecha, mas depois solta. E deixa ela voar. Deixa ela voar. Deixa ela escolher. Seja o primeiro a dar a mão quando ele cair. Seja o primeiro a apoiar quando ele precisar. Mas recua para os bastidores e deixa ele ser o protagonista da vida dele. Porque, enquanto espíritos, somos todos independentes. À exceção, enquanto ele estiver à sua tutela, sob a sua tutela. Então é importante que se frise nisso e que nós meditemos, enquanto pais, nesse dever primordial que nos foi conferido por Deus. Para onde nós estamos apontando esse sentido ou esse destino dos nossos filhos? Nós estamos os preparando, nós estamos exportando para a corrente sanguínea da sociedade indivíduos de bem ou indivíduos preparados únicos e exclusivamente para viver para a matéria ou para as glórias do mundo. Porque você imagina, são quantos lares cristãos no mundo? Ou são quantos lares cristãos no Brasil? Imagina se todo lar cristão, acima de tudo, estivesse comprometido a exportar para a sociedade caracteres do bem. O que seria do todo social? Quantos lares cristãos nós somos no Brasil? Imagina se todo lar cristão, ao invés de estar preocupado ou apontando os erros alheios, estivesse preocupado em formar caracteres de bem para lançar na sociedade. Como Jesus vai dizer na mesma lição que citei de Jesus no Lar, a família é a legítima exportadora de caracteres para a vida social, para o mundo. Então, que filhos nós estamos lançando no mundo? Que indivíduos saem todos os dias da porta do nosso lar em direção à sociedade? Indivíduos comprometidos com o bem ou indivíduos ainda interessados única e exclusivamente nos seus interesses? Esse é um outro conselho fundamental para todos nós. Porque Jesus mesmo já nos dizia no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e cearei com ele. Então Jesus está na porta de todos os lares, batendo, aguardando ser ouvido, aguardando que a porta seja aberta, porque ela é sempre aberta de dentro para fora. Jesus não violenta ninguém. Então, primeiro se abre a porta do seu coração, o seu lar íntimo, para que depois Jesus seja exportado para o seu lar, para aquele primeiro
vamos dizer assim, aquele primeiro círculo, para que, enfim, ele possa um dia se concretizar como realidade no mundo inteiro. Porque como é que a gente vai aguardar a paz e a harmonia entre as nações se não temos conseguido sustentá-las entre quatro paredes? Como é que a gente vai aguardar uma sociedade fraterna e regida pelo amor se nem debaixo do teto no qual a gente vive isso tem sido uma realidade? Então há que se começar pelas etapas em direção ao fim. Há que se passar por todos os degraus em direção à meta. E eu gostaria de encerrar nossa reflexão com um texto de Khalil Gibran, que serve para todos nós, pais e filhos, em que ele vai orientar qual é o papel fundamental de todos nós, que entendemos esse papel de evolução e de construção coletiva que é o lar. Então ele vai dizer assim no seu livro O Profeta: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos. Porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo, na senda do infinito, e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois, assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Que nós, enquanto filhos e flechas, pais e arcos, possamos ser estáveis, possamos atender à vontade do arqueiro divino. Estaremos, portanto, cumprindo o nosso papel transitório aqui na terra, em direção à união definitiva que nos aguarda no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos, muita luz e muita paz, e que Jesus possa habitar em cada lar dos aqui presentes e de toda a humanidade. Muito obrigado. Depois de todas essas reflexões, nós teríamos que manter o silêncio, não falar mais nada, e só deixar gravado, né? Essas reflexões em nossa mente e praticá-las. Mas as circunstâncias nos obrigam a falar, então eu vou falar. Primeiramente, obrigada, Arthur. Obrigada mesmo por essa aula que foi proporcionada a todos nós. E obrigada a Deus por nos emprestar o Arthur. Só que vocês têm que aproveitar, por isso que eu falei o silêncio, vocês têm que aproveitar bastante, porque eu não sei quando ele vai voltar aqui. Mas eu já te conclamei, hein? Ó, a responsável dele voltar ou não. Você dá uma ajeitadinha lá na agenda, né? Tá? Gente, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tema que você escolheu para hoje, como você escolheu? A partir de quando que você decidiu o tema? Faz uns 3 dias. Obrigada. Sabe por que essa pergunta, gente? Eu, a cada dia que passa, eu amo mais nossos amigos espirituais. No dia de ontem, na nossa reunião mediúnica, um espírito que teve um papel muito assim destacado no nosso país se apresentou
E ele já, na primeira frase, ele disse: por que vocês não fazem o evangelho para a nação, assim como vocês fazem no lar? Me surpreendi. Aí ele foi explicando. Deu lá os motivos, não vou entrar em detalhes, que não nos cabe isso, daí não foi liberado. Mas ele pedia, insistente, que nós todos, filhos dessa nação, pudéssemos realizar o evangelho em favor da nossa nação, assim como nós fazemos em favor do nosso lar. E veio a calhar, principalmente com as primeiras colocações que você fez, Arthur, a respeito de que, para chegar lá no topo, o preparo é aqui embaixo, né? Nos lares, nas famílias. Então, eu queria aproveitar, atendendo o pedido desse nosso irmão, para que a gente começasse essa campanha. Não sei se eu chamo de campanha, como que eu posso chamar isso? Conscientização, melhor. Essa conscientização, eu conversando com os companheiros depois, verifiquei que dia, que horário que poderíamos fazer isso. Então, eu convidaria os irmãos para que todos os domingos, às 21h, nós realizássemos pelo menos 5 minutos, comecemos com 5 minutos, de evangelho em favor da nossa nação, em favor daqueles que estão responsáveis pela condução deste país. Então, como ficaríamos? Cada um de nós que aqui estamos, no domingo, às 21h, abriríamos o evangelho, leríamos, refletir sobre a lição e fizéssemos uma oração em favor do nosso país, para que todos os responsáveis por ele fossem atingidos pelas nossas preces e a coisa começasse a melhorar, né? E aí alguém falou assim, tem o celular agora, ajuda muito nessa corrente. Eu não queria que fosse através dos instrumentos tecnológicos, mas fosse através de nossa doação. Então, se cada um de nós que aqui estamos, conversássemos com mais uma pessoa, incentivando essa prática, mas explicando o porquê. Porque pela internet, assim, pelas as mídias, aí fica difícil esse contato. Então, que cada um pessoalmente falasse com seu amigo, com seu companheiro, com seu familiar, e incentivasse essa prática. Não importa a religião, não importa. Diga que é em favor da nação. E fizesse essa prece, essa reunião, para abençoar o nosso país. Esse um, peça para ele falar para mais um. E assim por diante. Podemos começar essa conscientização? Posso contar com todos? Domingos, 21h. Então, vamos deixar já a partir de hoje. Vamos deixar já lá o alerta, o bilhetinho na geladeira, o despertador para esse horário. 5 minutos, gente. 5 minutos em favor da nossa nação. Conforme ele ia falando, Arthur ia falando, explicando, vinha a imagem daquele espírito, como que agradecendo e dizendo, era isso mesmo que eu queria, que precisava que fosse feito. Por isso que eu perguntei para o Arthur, quando que ele decidiu esse tema? Olha, você foi o instrumento que ele usou. E é uma figura que teve um destaque no nosso país, não tão agradável, mas
ele, agora consciente do seu papel, ele implorou até essa nossa colaboração. Muito bem. Domingo que vem, teremos mais um companheiro que tem uma experiência muito grande dentro da doutrina, é da cidade de Bauru, não é o Simonetti, não. Da cidade de Bauru, é o Nazil Camarim. Você conhece? Nazil Camarim estará conosco domingo próximo, às 9 horas. Não percam. Ele também tem um conhecimento muito profundo da doutrina e consegue passar para todos os seus conhecimentos. Sexta-feira, você sabe quem é? Sexta-feira, às 20 horas, a Cláudia Navarro, lá do Consolador, agora ela vem, sim. Era para ter vindo sexta agora, não deu para vir, ela virá na próxima, certo?